E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. E no vídeo de hoje, dando continuidade aí aos conteúdos sobre Animais Fantásticos, esse filme que veio e acabou com a nossa vida e que eu orgulhosamente já fui assistir 4 vezes no cinema e eu não canso, eu quero assistir a quinta, sexta, sétima. Parece que cada vez que eu assisto eu fico mais apaixonado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as cenas deletadas desse filme, porque sim, elas existem e não existem pouco. O diretor David Yates e o produtor David Heyman afirmaram em entrevistas que o filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam teve mais cenas cortadas do que qualquer um dos 8 filmes de Harry Potter. Então, cara, é muita coisa. Só que a gente tem que entender que esses tipos de cortes são diferentes, né? Lá em Harry Potter as cenas eram cortadas ou porque não fariam alguma diferença na trama, ou porque eles conseguiam mudar ela pra ficar de algum jeito mais aceitável pro público. Dessa vez não, dessa vez as cenas são cortadas por talvez atrapalhar o andamento do filme, por fazer ele ficar um pouquinho mais lento, alongar a trama sem ser necessário. É claro que a gente, como fã de Harry Potter, não veria problema nenhum em ficar 3 horas na frente do cinema assistindo um monte de cena que talvez não faria diferença, mas a gente tem que entender que a produtora Warner Brothers, ela precisa vender o filme estreia mundialmente em todos os cinemas e tem gente que vai assistir e que não é fã, então eles não podem se dar ao luxo, correr o risco de talvez quem não é tão fã assim ficar pensando, porra, que merda, que cena ridícula, não precisava. Mas enfim, só pra avisar que esse vídeo vai ter spoiler, tá? Tanto do primeiro filme quanto pra sua sequência. Tem uma cena em particular que revela o futuro de um determinado personagem no próximo filme, mas quando eu for falar sobre essa cena, eu vou avisar que vai ter spoiler do segundo filme, caso tu não queira saber, né? Porque ele vai estrear só daqui a 2 anos, então, né? Apenas avisando que como o DVD ou Blu-ray com as cenas extras não saíram ainda, eu não vou ter como ilustrar elas aqui na tela pra vocês, tá? Não me odeiem por isso. Algumas cenas eu vou conseguir ilustrar porque elas apareceram em alguns trailers, mas algumas não vai dar, beleza? Então vamos lá, a primeira cena que foi cortada que eu vou comentar aqui seria uma cena onde o Jacob encontraria com a sua namorada após voltar do banco e não ter conseguido o empréstimo. A cena seria ele indo de encontro a ela, quando ela chegasse perto dele, ela ia perguntar, você conseguiu o empréstimo? Ele ia falar que não e ela ia abandonar ele. Ela tira o anel e fala, eu pensei que você teria uma padaria, e vai embora e o Jacob fica triste. Diz o David Yates, diretor do filme, que era uma cena muito dolorosa e que o Dan Fogler, o ator do Jacob Kowalski, interpretou ela maravilhosamente bem, mas essa cena não faria sentido no contexto geral do filme, até para eles poderem desenvolver um pouquinho melhor o relacionamento dele com a Queenie Goldstein. A segunda cena é uma que eu particularmente fiquei muito sentido quando descobri que ela foi cortada, que seria em um determinado momento do filme onde a Queenie e a Tina cantariam o hino de Ilvermorny na frente do Newt e do Jacob. Essa música, esse hino de Ilvermorny, ela foi escrita pela própria Alison Sudol, que é a atriz que faz a Queenie, pra quem não sabe ela é musicista também. A cena é descrita como as duas cantando e o Newt e o Jacob assistindo e se apaixonando um pouquinho mais por elas. E também diz o Yates que, controversamente, essa cena era a cena preferida dele. Tá, então pra que cortar? Mas ele explica falando que nesse determinado momento do filme a história tava começando a se alongar demais, eles estavam fugindo muito do foco principal e decidiram então cortar da edição final pra então voltar pra trama principal mesmo. Mas nem tudo tá perdido. Em uma entrevista com a Alison e com o Dan Fogler, o entrevistador pediu pra Alison cantar um pedacinho da música e aí está. We stand as one, united against the Puritan. We draw our inspiration from Goodwich Morgan. That's like the beginning of it. Yeah. Claro que não é a cena completa, mas já dá um gostinho de como seria. Inclusive, logo depois delas cantarem essa música, viria a famosa frase, né, do Jacob, eu quero ser um bruxo, I wanna be a wizard. Se não lembra, essa cena não apareceu no filme e ela era seguida a essa parte do hino de Ilvermorny. I wanna be a wizard. Outra cena que faria parte do filme seria em um determinado momento onde o Semi-Inviso projetaria na sua mente visões dos futuros de Newt e Tina, dos possíveis futuros dos dois como um casal. Seria a cena onde o Newt contaria um pouco mais da história de quando ele conheceu a garota do Sudão, que tinha um obscuros lá desenvolvido dentro do seu corpo, e enquanto ele contava essa história pra Tina e ela ficava totalmente comovida, o Semi-Inviso projetaria em sua mente visões dos dois no futuro. Porque pra quem não lembra, uma das características do Semi-Inviso
semi-inviso é que ele justamente prevê o futuro mais provável. O Newt fala isso em determinado momento do filme. Novamente, o David Yates falou que era uma cena muito bonita, que quando ele leu ela no roteiro pela primeira vez, ele ficou maravilhado. Ele falou, a gente tem que fazer, vai ser muito difícil, mas a gente precisa porque é muito bonita. Mas diz ele que nesse determinado momento do filme, eles já estavam focando muito no semi-inviso, porque pra quem não lembra, o semi-inviso tá lá naquela cena que eles têm que resgatar o Okami e tudo mais. E nessa hora, então, o filme se alongou muito e eles decidiram cortar da versão final. Uma pena. Outra cena cortada do filme seria em um determinado momento onde o Newt tiraria sua camiseta pra mostrar as cicatrizes que as criaturas já fizeram no corpo dele ao longo desse tempo aí de imagizoologista, onde ele vai pesquisando, catalogando e etc. Certamente ele já topou com criaturas muito perigosas que machucaram ele, e nessa cena então ele ficaria sem camisa e mostraria as cicatrizes pra algum personagem que não ficou claro. O Ed Redmayne ainda dá uma brincada nessa entrevista onde ele fala sobre a cena, que ele teve que ficar meses e meses na academia pra ficar com um físico legal pra aparecer nas telonas sem camisa e tudo mais, pra no fim a cena ser cortada, mas ele brinca ainda falando que é melhor para o mundo as pessoas não terem visto ele sem camisa. Agora eu vou falar sobre a cena que revela o futuro de um determinado personagem do segundo filme, então se tu não quiser assistir, pula pra esse momento que tá aparecendo aqui na tela, tá? Pula que daí tu não vai ter o spoiler do que pode acontecer no segundo filme, beleza? Eu avisei, vamos lá. A cena em questão seria uma das últimas do filme, onde o Credence Barebone, interpretado pelo Ezra Miller, estaria entrando em um barco saindo de Nova York. Ou seja, uma cena que revela pra gente que o Credence não morreu naquele incidente lá do Obscuros, lá no metrô. Aí eu não entendo porque que o David Heyman, produtor do filme, deu essa afirmação de que a cena foi cortada. Ele falou que foi tirada da versão final justamente pra ficar um suspense se o Credence sobreviveu ou não. Mas aí ele vai lá, dá uma entrevista e fala que ele sobreviveu. Eu não entendo esse produtor. Então sim, meus amigos, poderemos ver muito mais de Ezra Miller como Credence Barebone na sequência de Animais Fantásticos Onde Habitam, e isso particularmente me deixa muito feliz. Mais uma cena que foi cortada foi uma que fez bastante sucesso quando o filme começou a ser filmado, lá em 2015, no finalzinho, lá por agosto, se eu não me engano. Foi uma das primeiras cenas a céu aberto em locação real que a produção do filme fez, que foi lá na frente do St. George Hall, acho que é esse o nome, lá em Liverpool, que seria uma cena onde o segundo Salemianos estariam gritando na rua em alto e bom som "We want a second Salem", ou seja, nós queremos uma segunda Salem. E a gente consegue ver também que tem uns banners do Henry Shaw, o que me leva a crer que essa cena anteciparia a cena do filme, onde a gente vê o Henry dando todo o discurso. Depois a gente sabe que tem toda aquela trama com o Obscuros. Provavelmente essa cena na rua do "Precisamos de uma segunda Salem" seria antes do discurso dele. Deu todo um alvoroço nas redes sociais quando vazou vídeo das gravações e tal, e acabou não indo pra versão final do filme também. Outra cena cortada é uma que aparece em um dos trailers, e é naquele momento onde o Obscuros vem vindo e o Newt aparece falando: "Não entre em pânico, não há absolutamente nada pra vocês se preocuparem". Essa cena foi cortada. O David Yates ou o Heyman, não lembro, já afirmou em uma determinada entrevista que ela não fazia sentido, sabe? Não faria sentido o Newt aparecer falando que não tinha nada pra se preocupar, sendo que atrás dele tinha um puta negócio gigantesco vindo e quebrando Nova York inteira, sabe? Ficaria uma parte meio cômica em um momento que não era pra ser cômico, e por isso que eles decidiram tirar da versão final. Um acerto, na minha opinião. De cenas importantes que foram cortadas, era basicamente isso, mas eu ainda separei algumas aqui que a gente teve acesso em qualquer material do filme. Eu reassisti todos os trailers, todos os features, todos os TV spots, que são as propagandas de televisão que a Warner fez, né? Eles fizeram mais de 15, então eu reassisti todos esses materiais pra ver se tinha alguma coisa que a gente tinha visto já no nosso computador, né, na internet, e que não foi pro filme final. São cenas bem pequenininhas e aqui vai elas. A primeira é no segundo trailer, quando o Newt olha Nova York de barco, uma visão um pouco mais geral. Se tu prestar atenção, ela não foi pra versão final do filme. Outra seria aquele momento onde o Pelúcio sai girando com uma bolsinha na mão. No filme essa cena não existe, a gente já vê direto o Pelúcio com a bolsinha derrubando um monte de moeda antes de ficar brincando com aquele cachorro lá dentro do banco. Outra seria no terceiro trailer, onde a gente via o semi-inviso correndo com uma bolsa na mão, com a Queenie ao fundo. A gente tem uma cena do semi-inviso com uma bolsa, mas ele tá invisível, e nessa cena do trailer ele tá visível correndo bem rápido
do mesmo. Mais uma no quarto trailer, quando o quarteto principal tá andando pela rua, o Jacob olha e fala: temos um plano, certo? E o Newt responde: eles precisam da nossa ajuda. Essa cena também não está no filme. Depois, em um dos TV spots, teria um certo diálogo da Tina e do Newt quando eles entram numa acusa. Ela pergunta pra ele o dia que ele chegou em Nova York, ele responde today, ou seja, hoje, e depois ela pergunta profession, ou seja, profissão, e ele responderia magizoologista, pessoa que estuda criaturas mágicas. Date of arrival? Today. Profession? Magizoologist. I studied magical beasts. As últimas 3 eu peguei de um vídeo especial que mostra um pouco de como foram as filmagens. É um vídeo bem legal pra quem gosta de cinema, eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem assistir. Uma delas seria naquela mesma ambientação, quando eles estão lá tentando pegar o semi-inviso. A gente vê o Jacob meio que fazendo um negócio, tipo, uma movimentação de alguma coisa vai pular no meu colo e eu vou agarrar, porque ele fica meio que esperando assim. Essa cena não tá no filme. Depois tem um determinado momento onde o quarteto tá na rua e o Newt e a Tina estão com suas varinhas nas mãos e eles fazem um movimento pra cima, assim, como se estivessem lançando um feitiço em alguma coisa. Novamente, também não foi pro filme. E a última seria um momento onde o Graves está com a maleta do Newt na mão, andando por um corredor. Essa cena tava me deixando bastante intrigado, e eu fui no cinema hoje de novo só pra assistir o filme e ver se ela realmente tava. E eu prestei bastante atenção e ela não tá. Não tem nenhum momento do filme onde o Graves está carregando a maleta do Newt em mãos. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos resta esperar o DVD ou o Blu-ray de Animais Fantásticos e Onde Habitam pra gente ver se a gente vai ter essas cenas aí em nossas mãos pra gente poder se deliciar. Vamos torcer muito pra que elas estejam como cenas extras. Por favor, não odeiem o David Yates nos comentários aqui desse vídeo. A função de um diretor é decidir o que vai ser melhor pra um filme, e se ele decidiu cortar da versão final, a gente não tem o que falar. Se tu gostou do vídeo, de saber sobre essas cenas, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se é a primeira vez que tu tá assistindo um vídeo aqui do canal e tu curtiu meu conteúdo, não esquece de se inscrever e de apertar o sininho pra não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo aqui. No mais, o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo. Valeu e é nóis!